estudantes! Como vocês estão? Eu sou a professora Érica Fernandes e estou aqui para mais uma aula com vocês. Vamos começar? Mas antes de começar, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou branca, tenho olhos verdes, cabelo curto e encaracolado. Estou de blusa verde com um colar verde e pedra branca. Ao fundo no cenário tem uma estante com alguns adereços de decoração, livros e fundo colorido. Agora sim, vamos começar a nossa aula. Lendo tabelas. O que isso quer dizer? Vocês já pararam para pensar? Lendo tabelas. Vocês sabiam que vocês estão o tempo inteiro com contato com tabelas? É, isso mesmo. As tabelas fazem parte do nosso cotidiano, o tempo todo. Já parou para pensar nisso? Não? Vou te dar alguns exemplos. Presta bem atenção. Você já observou que os alimentos que você compra têm tabelas? Isso mesmo, tabela nutricional. Todos os alimentos que temos no mercado vêm essas tabelas. Então, com isso, você já está em contato com tabelas todos os dias, porque todo alimento que a gente compra e consome tem tabelas. Mas hoje, nessa aula, eu vou te ensinar a ler essas tabelas. Vamos ver os slides. Lendo tabelas. Você sabe qual é a finalidade de uma tabela? Conhece a estrutura da tabela? Conhece? Não? As tabelas servem para nos informar. Isso mesmo. Como eu acabei de falar, um exemplo, das tabelas nutricionais, vem informações sobre os alimentos, sobre os ingredientes que aquele alimento tem e o valor nutricional deles. Geralmente, essas tabelas dos alimentos são tabelas de dupla entrada. Porque aí vem valor total de carboidrato, de sódio, de açúcar, isso mesmo. Mas eu vou te dar outros exemplos de tabela aqui nessa aula hoje. Vamos lá. Vou passar mais um slide. Essa tabela que você está vendo aí é uma tabela de dupla entrada. Eu coloquei esse mapa das terras indígenas no Brasil e a ocupação da população indígena para vocês visualizarem bem como que a população está distribuída no território brasileiro. Ao lado tem a tabela de dupla entrada. E aí dividido pelas regiões. Por que é uma tabela de dupla entrada? Porque nós temos a informação que são as regiões, temos também os anos que foram coletados dados dessa população autodeclarada indígena, que residem nesses locais, nessas regiões do Brasil. E aí, nós vamos agora verificar as informações nessa mesma tabela. Por exemplo, qual é o lugar que tem o maior número de indígenas? Vamos ver qual é a região do Brasil. Se olharmos bem, podemos perceber região norte, região nordeste, sudeste, sul, centro-oeste. E lá, no final, temos o total dessas regiões. Viram que legal? É fácil de localizar as informações na tabela. É só identificar a tabela, perceber a informação que você quer localizar, prestar atenção na questão de ser uma informação que eu preciso identificar verticalmente e horizontalmente. Cruzar esse dado e eu vou localizar a informação no lugar que eu desejo. Agora nós vamos ler mais uma tabela. Agora é uma tabela de consumo de água. Uma coisa também muito importante citar, toda tabela tem um título, tem a fonte e tem as informações principais. No caso aí, são as atividades e o consumo médio de água. Bom, nós temos nessa tabela a atividade, que são sanitário com caixa acoplada, sanitário convencional antigo, torneira de lavatório, torneira de cozinha, ducha de banho,
máquina de lavar roupa, torneira pingando devagar, e o consumo médio de água dessas atividades. Nesse momento, eu vou te convidar a localizar qual dessas atividades utilizou mais água. Observando o slide, eu gostaria que você localizasse qual dessas atividades consumiu maior quantidade de água. Você consegue localizar observando essa tabela? Vamos pensar um pouquinho. Vou te dar 1 minuto, hein? Vamos lá. Qual dessas atividades consumiu maior quantidade de água? No próximo slide eu vou te dar a resposta. Acompanha só. Se você respondeu torneira pingando devagar, acertou. Olhem só, 400 litros. Isso mesmo. A gente acaba deixando uma torneira pingando sem querer, às vezes por preguiça ou por pressa. E quando vai ver, olha só quanto que essa torneira acaba consumindo de água. Bastante coisa, né? 400 litros em média, né? Às vezes até consome mais. Bom, mas nós vamos ler mais uma tabela. Vamos lá? Vou passar mais um slide. É mais uma tabela simples. É uma tabela que tem um título, tabela de conserto de roupas. É uma tabela simples com 2 informações, como vocês podem visualizar aí. Tem produto e preço, né? Aparecem as informações determinando o assunto. É a nossa terceira tabela e bastante específica, falando do conserto de roupas, né? É uma tabela de preços bem familiar, quando precisamos fazer um conserto de roupa. Tá vendo? Como eu falei para vocês, as tabelas estão muito no nosso cotidiano e às vezes a gente nem se dá conta delas. A gente percebe, passa por elas sem perceber, na verdade, né? E o tempo todo elas estão por aí no nosso cotidiano. Agora observem bem essa tabela e vamos ver se você consegue fazer a leitura do que eu preciso. Vamos pegar essa informação que é: localize para mim aonde está a informação do valor troca de zíper de calça ou saia. Isso mesmo. Localize esse valor. Vou te dar 1 minutinho para me dizer essa resposta, para pensar nessa resposta. Me dizer não, né? Para pensar nessa resposta. Já pensou? Tá pensando? Agora, olha só a resposta. Se você falou R$ 15, você acertou. Isso mesmo, R$ 15. Tá vendo como é fácil localizar as informações nas tabelas? A partir de hoje eu tenho certeza que vocês vão conseguir, em qualquer lugar que vocês estiverem, localizar as informações, localizar as tabelas, verificar o que vocês desejam, identificando que são tabelas por aí, pela vida de vocês. Bem legal, né? Vamos agora ao desafio? Agora é com vocês. Observe a tabela e localize o dado que aponta a região brasileira com maior população indígena. Escreva em seu caderno e depois converse com seu professor ou sua professora sobre o assunto. A tabela está bem aí, região e população indígena. Temos as regiões e a numeração da população indígena logo ao lado das regiões. Você vai analisar e vai escrever no seu caderno o que o desafio está pedindo. Só isso. Viu como está fácil o desafio? Bom, agora eu vou fazer um resumo da nossa aula de hoje. Hoje nós aprendemos a ler tabelas, vimos 3 tabelas aqui, identificamos informações nas tabelas, lendo como elas podem nos dar informações rápidas e bem precisas, e também verificamos que nós estamos em contato com tabelas no nosso cotidiano, sempre, em todos os lugares,
dentro da nossa casa, quando estamos também fora dela, em estabelecimentos comerciais. E é isso. A nossa aula, então, vai ficando por aqui, vou encerrando, já com gostinho de quero mais. Se você não entendeu alguma coisa, reveja essa aula, pergunte ao seu professor. Mas se você gostou da aula, curtiu, fale com seus colegas, divulgue essa aula, veja, reveja quantas vezes você quiser, tá bom? Desejo que você fique bem, se cuide e até a próxima aula. Tchau, tchau!